Olá, meu nome é Camila Kessler, sou formada em medicina, me especializei em psiquiatria e depois em educação parental e trauma. Hoje eu atendo adultos dentro da psiquiatria e também como educadora parental com os pais e cuidadores no sentido de ajudar a entender o que está acontecendo na relação com os filhos e o que eles estão tentando comunicar, seja através do comportamento, das atitudes, já que crianças, mais do que até adolescentes, usam o corpo e o comportamento para se comunicar. Para quem achar que interessa, eu tenho um perfil no Instagram, DRA Camila Kessler, e ali dentro eu tenho um curso de ansiedade em que a gente aborda bastante o desenvolvimento da infância e da adolescência, além de falar sobre a ansiedade. Enfim, vamos falar sobre o border, nome diminuído do transtorno de personalidade borderline. É o carinho que a gente chama. Quando surgiu esse diagnóstico, eles acreditavam que ele estava entre neurose e psicose, não sendo nenhum dos dois, mas ele estaria ali bem na borda, no limite dos dois. A pessoa border tem um vazio existencial muito grande. Ela depende do outro para poder existir. Então ela precisa se sentir amada e isso faz com que ela tenha muito medo de ser rejeitada. Esse medo faz também com que ela faça tudo para o outro ficar feliz, para o outro ficar do lado dela, porque ela não pode perder esse amor do outro. Imagine você que ela está sempre em alerta, sempre tentando não ser rejeitada pelo outro, sempre com muita angústia, muita incerteza, muita insegurança e muito estresse. Porque para controlar tudo isso, ela gasta muita energia. Então, é uma tentativa descontrolada de fazer o outro feliz. Às vezes são pessoas que se doam infinitamente em busca de fazer o outro feliz, mas ela está sempre em busca disso com medo, impulsiva, com reatividade. Pequenas frustrações fazem uma reatividade enorme, com mudanças de humor muito grandes. Imagina viver nesse tanto de situações e de sensações de ameaça constante, né? O medo de perder o amor do outro faz com que poucas frustrações, pequenas coisas que não fariam diferença para outras pessoas, levem a pessoa com borderline a atitudes impulsivas e explosivas desesperadas. Como a gente está falando com adolescente, com pais, pode ficar a dúvida, né? Mas será que então sou eu? Será que eu sou esse border? O adolescente não é border. O adolescente ele está descobrindo. Ele quer sair para a vida, ele quer viver, ele oscila mesmo. A adolescência ela é uma fase de descoberta, de experimentações. E é esperado que o adolescente venha com muita força de viver, na tentativa de ser amado por ser quem ele é. Existe na adolescência novas conexões cerebrais, uma nova forma de se colocar no mundo, de se reconhecer como pessoa. E muitas vezes isso fica confuso, porque é diferente. Traz também uma oscilação de humor, frustrações, mas o adolescente ele vem com força, isso é importante, para explorar o mundo, né? Para sair de casa, para ir para relações horizontais com parceiros, amigos, para o mundo, diferente do border. Eu, particularmente, considero uma grande associação entre uma infância difícil, traumas emocionais, abuso sexual, físico, emocional, violência doméstica, negligência com transtornos de personalidade. Então, é importante a gente saber disso. Crianças e adolescentes estão em fase de formação de estrutura e das conexões cerebrais. Quando as experiências da infância são negativas, o cérebro se inunda de estresse. Isso é tóxico para o desenvolvimento. Para se desenvolver bem, saudável, feliz, a criança precisa estar em um ambiente seguro, estável, receber carinho, validação e ser regulada emocionalmente pelos adultos de segurança, para ela aprender a lidar com as emoções. Outra coisa é que as crianças precisam de adultos para sobreviver e elas sabem disso. E ela sempre vai escolher deixar de ser quem ela é para agradar o adulto, para manter ele por perto, porque ela precisa da segurança dele. A criança que cresce em ambientes muito instáveis e inseguros, ela percebe que não pode ser quem ela é, que o ambiente já é ruim o suficiente e se ela for quem ela é, se ela expressar o que ela sente, vai piorar o ambiente e ela aprende a reprimir quem ela é para manter os adultos por perto.
Aos poucos, a criança e esse adolescente, eles vão perdendo a conexão com quem eles são, com o que eles sentem. Pense comigo, se a criança e o adolescente não aprenderam a expressar o que sentem e a reconhecer quem são, ele não aprende a lidar consigo mesmo, né? Ele não aprende a reconhecer o que ele sente, não aprende a lidar com quem é e está sempre em estado de alerta, sempre em estado de estresse. Estudar neurociência me coloca a pensar que o transtorno de personalidade borderline está sempre muito associado, principalmente com a infância. Inclusive hoje, a gente sabe que a genética de uma pessoa só vai se expressar dependendo do ambiente dela. Então, até mais importante do que a genética em si é o ambiente em que essa pessoa está inserida. Por isso, uma pessoa pode ter uma genética favorável a desenvolver, por exemplo, diabetes ou pressão alta, mas se ela mantiver hábitos de vida saudável, é pouco provável que ela desenvolva, ou se por acaso ela desenvolver, vai ser uma coisa muito mais leve. Mas, voltando a falar do transtorno de personalidade borderline, é uma personalidade, então, muito instável, muito reativa, que tem muita raiva. Então, existe o que a gente chama de 880. São pessoas que, às vezes, está tudo bem, e por pequenos acontecimentos que frustram, que às vezes as outras pessoas nem percebem o que é, e muitas vezes não percebem, para a pessoa isso é percebido, e aí a pessoa muda o humor e vai do amor à raiva, ou da raiva para o amor. Na verdade, não é nenhuma mudança de humor, mas uma reatividade muito grande a pequenas sensações de rejeição. Então, passa da vontade de viver à vontade de morrer, da vontade de amar à vontade de ficar o mais longe possível da pessoa amada, da ideia de se cuidar e de se doar para a ideia de se isolar e não ver mais ninguém. Então, uma das maiores complicações do borderline é essa instabilidade, né? Que às vezes leva a ideias de morte, tentativas de suicídio, automutilação, dificuldade nos relacionamentos que são muito conflituosos e muito frequentes. O diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, ele é clínico, ou seja, não existe nenhum exame específico que confirme ou que faça esse diagnóstico. E de todos os transtornos de personalidade, o transtorno borderline é um dos que mais a gente tem remissão completa ao longo dos anos, principalmente fazendo terapia de longo prazo. Então, não existe nenhuma medicação específica para o borderline e também não é uma questão que dependa de tratamento medicamentoso. Quando é necessário, os sinais, sintomas estão muito fortes, quando a terapia ou na terapia acontece alguma coisa que desestabiliza o quadro, ou acontece alguma coisa na vida da pessoa que desestabiliza o quadro, às vezes está iniciando o tratamento ou não está segurando os sintomas com a terapia, o risco às vezes para o paciente e para outras pessoas, a gente pode entrar com a medicação para ajudar a controlar e amenizar esses sinais, esses sintomas. Às vezes, junto com o transtorno de personalidade, existem algumas comorbidades, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, e às vezes, e muitas vezes, o tratamento medicamentoso é necessário, mesmo que temporariamente. Então, de tudo que a gente tem aqui para uma pessoa borderline, ou até para qualquer outra pessoa, a chave principal é se conhecer. Autoconhecimento ajuda sempre, e na maioria das vezes é o principal. E dentro da minha visão, o melhor seria, claro, a gente poder dar suporte para os pais e todos os cuidadores desde o início, para que essa criança que nasce pudesse ter uma infância saudável e não passasse por todo esse estresse. Então a gente levaria a criança e o adolescente, através dos pais, para uma infância mais saudável, segura, feliz e que ela pudesse se expressar, falar o que sente, o que pensa e ser validada nas suas emoções, sentimentos, se sentir segura. Aí a gente formaria adultos mais saudáveis, vindo de lares mais estáveis e seguros. Acho que foi isso que eu tentei passar para vocês. Todo um conhecimento sobre o assunto. Espero mesmo que tenha sido proveitoso.